Eu posso consertar isso, disse o menino. O milionário riu sem imaginar o que aconteceria em seguida. João acordava todo dia antes do sol. O celular velho que ele usava nem despertador tinha mais, mas ele já estava tão acostumado com o horário que o corpo sabia a hora certa de levantar. A mãe ainda dormia no colchão encostado na parede, e ele tentava não fazer barulho para não acordá-la. A casa era pequena, só 2 cômodos. O banheiro era improvisado nos fundos com uma cortina rasgada como porta. O teto vazava quando chovia, e o chão era de cimento puro, frio, áspero. Mesmo assim, João se virava. Nunca reclamava. A primeira coisa que fazia era passar na venda da dona Neuza para buscar os doces que ela deixava separados num saquinho transparente. Eram balas, chicletes, paçocas, pirulitos, tudo comprado no atacado e repassado para ele com um pequeno lucro. Tinha gente que dizia que dona Neuza ganhava mais do que ele, mas João não ligava. Era o que ele tinha para ajudar em casa, e já era melhor do que ficar pedindo dinheiro no sinal, como muitos meninos da idade dele. Ele seguia a pé por quase 40 minutos até chegar no ponto de sempre, bem no cruzamento entre a Avenida das Palmeiras e a Rua Carmélia. Era um lugar movimentado, com 2 sinais de trânsito que viviam engarrafados. João sabia exatamente quanto tempo tinha entre um sinal fechar e o outro abrir. Aprendeu a contar mentalmente os segundos, como se fosse um cronômetro invisível. Cada segundo era importante. Era nesses intervalos que ele se aproximava dos carros, mostrava os doces, sorria e dizia: "Bom dia, moço. Um docinho para adoçar a vida?" Às vezes, ganhava uma nota de 2. Às vezes, escutava só o vidro subindo na cara dele. Tinha motorista que fingia que não via. Tinha gente que ria. Tinha quem conversava e até perguntava da escola. Mas a maioria só olhava com pena. João odiava aquilo. Ele não queria pena. Queria respeito. Queria conseguir dinheiro suficiente para comprar o gás que tinha acabado há 2 dias. Ou pelo menos um pacote de arroz. Já fazia 3 noites que ele e a mãe jantavam pão com margarina. O que pouca gente sabia é que João era esperto. Não no jeito de malandro, mas de observador. Reparava em tudo. Em como os carros funcionavam, no barulho do motor, no cheiro da gasolina, até nas reações das pessoas. Ele sempre gostou disso. Desde pequeno ficava horas na oficina do pai, sentadinho num caixote, olhando aquele homem grande, com mãos sujas de graxa, desmontar motores como quem desmonta brinquedo. O pai tinha paciência para explicar tudo. Mostrava as ferramentas, deixava João segurar, errar, tentar de novo. Não tratava ele como criança boba. Falava: "Se você quer aprender, então vai ter que fazer. Olhar não é o bastante." E João fez. Aprendeu. Decorou nomes, funções. Aprendeu a ouvir um motor e dizer onde estava o problema. Quando o pai morreu, num acidente bobo de moto, tudo isso virou lembrança. Mas também virou força. Porque foi aí que João entendeu que, se quisesse sobreviver, precisava fazer o que o pai ensinou. Não dava mais para ser só um menino. Tinha que virar homem. Tinha que cuidar da mãe. E ele fazia isso do jeito que dava. Vendendo doce, ajudando em algumas oficinas quando sobrava tempo, trocando pneus de bicicleta para os vizinhos. Qualquer coisa, qualquer trampo. Naquele dia, o sol estava quente demais para o horário. O céu parecia um forno. João já tinha vendido quase metade da sacolinha e estava juntando moedas no bolso da bermuda. Cada moedinha era uma conquista, mas ainda faltava muito para bater a meta do dia. Ele parou um pouco na sombra de um poste, limpou o suor da testa com a barra da camiseta e respirou fundo. Foi nessa hora que escutou o barulho. Um ronco alto, estranho, vindo da esquina. Ele virou o rosto e viu uma moto enorme, brilhante, parando no meio da avenida. Era uma daquelas motos de filme com pintura preta fosca, escapamento cromado, pneus largos e motor potente. Ela simplesmente parou do nada. O sinal fechou e vários carros começaram a buzinar atrás. O homem em cima da moto desceu irritado, tirou o capacete e jogou no banco. Tinha cara de bravo, terno caro, relógio que devia custar mais do que o valor da casa inteira de João. Ele gritava no celular, falando palavrão, mandando alguém vir buscar ele.
Dava para ver de longe que não fazia ideia do que estava fazendo. João ficou ali, olhando. Não era curiosidade boba, era instinto. Ele reconheceu o barulho do motor falhando, o tipo de pane. Deu até vontade de rir, porque o problema parecia simples. Uma coisinha de nada, mas que aquele homem, com toda a pose e dinheiro do mundo, não tinha ideia de como resolver. Foi então que ele se aproximou, devagar, com a sacolinha de doces ainda na mão. O calor fazia o asfalto soltar fumaça, e o cheiro de gasolina no ar era forte. João parou do lado da moto, olhou para ela com atenção, abaixou um pouco e disse do jeito mais natural possível: "Eu posso consertar isso aí." Pronto. Foi como se o mundo parasse. O homem virou para ele com uma expressão de quem não entendeu nada. João repetiu. O homem olhou de cima a baixo, viu o chinelo gasto, o short furado, a camiseta desbotada, a sacolinha de doces pendurada na mão. E aí ele riu. Mas não foi um riso bom. Foi aquele riso de desprezo, como se dissesse: "Você, um moleque, que vende bala no sinal, vai tocar na minha moto de 50 mil?" João não respondeu nada. Só continuou olhando a moto, sem medo. Porque ali, naquele momento, ele sabia o que ninguém ali sabia. Ele não era só um vendedor de doces. Era filho de um homem que consertava qualquer coisa. Era o menino que aprendeu tudo com o pai. Era alguém que conhecia aquela moto melhor do que o dono dela. O barulho dos carros buzinando era quase insuportável. No meio daquele cruzamento bagunçado, cheio de gente estressada, motoristas apressados e calor demais, a moto enorme continuava parada, como se fosse uma pedra no meio do rio. Os carros atrás já estavam impacientes. Alguns tentavam desviar, outros gritavam palavrões pela janela. O motorista de um ônibus quase encostou no retrovisor da moto e começou a gritar que ela estava travando tudo. O trânsito virou um nó. Ricardo estava vermelho de raiva. O suor escorria pelo pescoço, molhando a gola da camisa social. Ele andava de um lado para o outro, gesticulando com o celular na mão, como se isso fosse resolver alguma coisa. O terno caro que usava parecia pequeno de tanto que ele se mexia. Falava alto, gritava com alguém no telefone, mandando virem buscá-lo com urgência. Mandou áudio, digitou rápido, xingou mais uma vez, mas ninguém respondia do outro lado. A moto era o xodó dele, uma daquelas edições limitadas que só gente muito rica conseguia comprar. Ele mandou buscar de fora do país, fez questão de pagar caro para ser o único da cidade com aquele modelo, e agora ela simplesmente tinha morrido ali, no meio da avenida, como se fosse uma moto velha qualquer. Isso deixava ele ainda mais irritado. Não aceitava a ideia de que algo tão caro pudesse dar problema. E pior ainda, que ele não soubesse o que fazer. Um policial de trânsito apareceu mais à frente, com cara fechada, apitando e tentando organizar o fluxo dos carros. Gritava para Ricardo empurrar a moto pro acostamento. Ricardo respondeu que não iria empurrar coisa nenhuma, que era uma moto de alto padrão e que alguém deveria vir resolver aquilo para ele. O policial ameaçou multar. A discussão só aumentava. E João, que até ali só observava tudo de longe, sentiu o corpo inteiro coçar de vontade de ir até lá. Não era só curiosidade. João tinha certeza do que estava errado. Quando a moto deu o primeiro ronco estranho, ele já sabia que era problema de alimentação de combustível, coisa que podia acontecer por conta de sujeira, ar na linha ou até por uso de gasolina ruim. Se fosse isso, bastava abrir o sistema, deixar o ar sair, dar a partida do jeito certo e pronto. Mas ninguém ali parecia saber disso. Era só grito, desespero e vaidade. Ele atravessou a faixa andando rápido, desviando dos carros com cuidado. Não se intimidou com o policial nem com o trânsito. Quando chegou do lado da moto, viu de perto os detalhes que confirmavam o que ele pensava. Tinha uma pequena mancha escura escorrendo do tubo lateral, e o barulho que o motor fazia antes de morrer indicava falha simples, nada que precisasse de guincho. Mas claro, ninguém queria ouvir isso de um menino magro, suado, com uma sacola de balas pendurada no braço. Foi aí que ele falou, sem levantar a voz, sem fazer cena. Só olhou para a moto e disse que podia consertar. A reação do empresário veio na hora. Ricardo o encarou como se ele fosse um mosquito. Os olhos arregalados de surpresa,
Depois, franzidos de desprezo, disse que o menino estava maluco, que aquilo não era bicicleta para qualquer um meter a mão. Apontou para a moto e falou que custava mais do que a casa da família inteira do garoto. João ficou quieto. Só deu de ombros e respondeu que sabia o que estava fazendo, que podia tentar, se deixassem. Ricardo riu de novo, daquela risada curta e seca. Mas os curiosos que estavam ao redor começaram a prestar atenção. Teve um cara de boné encostado no poste que falou alto. Deixa o moleque tentar, pô. Tá todo mundo preso aqui. Uma senhora com sacola de feira também comentou. Pior não vai ficar, né? Em poucos segundos, João virou o centro da roda. Gente filmando com o celular, motorista reclamando do calor e outros falando para dar uma chance ao garoto. Ricardo olhou em volta incomodado. Ele odiava aquela exposição. Estava acostumado a mandar e ser obedecido. Não gostava quando as coisas saíam do controle. Mas estava suando, o trânsito parado e a polícia insistindo para tirar a moto dali. Resmungou alguma coisa, tirou a chave da ignição e jogou na direção de João com desdém. Disse que se ele encostasse e piorasse, teria que pagar. A frase veio carregada de ironia, porque para Ricardo aquilo era piada. Como um menino pobre pagaria por danos numa moto de luxo? João pegou a chave e nem respondeu. Se abaixou ao lado da moto, deixou a sacola de doces no chão e passou a mão na parte lateral do motor. Sentiu a temperatura, analisou os parafusos, observou as conexões com rapidez. Tudo fazia sentido. Estava do jeito que ele achava. O que mais surpreendia quem via de fora era a segurança dele. João não parecia nervoso nem perdido. Era como se aquela moto fosse igual a qualquer outra que ele já tivesse visto. Ele pediu uma chave de boca. Um motoboy que estava assistindo a cena tirou uma da mochila e entregou. João agradeceu e começou a mexer. Soltou uma tampa, verificou o tubo de combustível, girou a válvula, soprou com cuidado. Depois pediu ajuda para levantar a moto de leve e pressionou o botão de partida 3 vezes, segurando de um jeito que fazia o motor puxar ar. Na 4ª tentativa, o motor tossiu. Na 5ª, pegou. O barulho que saiu foi alto, firme, constante. A moto estava viva de novo. Os faróis acenderam, o ronco do motor parecia novo. Ricardo deu 2 passos para frente com a cara fechada, sem saber o que dizer. Um rapaz do outro lado da rua gritou: Aê, moleque, tu é brabo! Alguém bateu palma. O policial até sorriu. João desligou a moto, entregou a chave de volta e disse sem olhar para o empresário: Agora é só não desligar mais até chegar na oficina. Ricardo segurou a chave, ainda em choque. Demorou uns segundos para reagir. Parecia que tinha levado um tapa. Ele olhou para a moto, olhou para o menino, depois para o povo em volta. Sentiu alguma coisa que ele não sabia identificar. Não era raiva, nem vergonha. Era outra coisa. Uma mistura estranha de surpresa e... respeito? Não. Ele ainda não estava pronto para isso. Mas alguma coisa tinha mudado naquele instante. João pegou a sacola de doces do chão, limpou o suor da testa com a mão engraxada e começou a se afastar sem dizer mais nada. O sinal abriu. Os carros começaram a andar. O caos da cidade voltava ao normal. Mas para Ricardo, o mundo tinha virado de cabeça para baixo, e ele ainda não fazia ideia do tamanho do impacto que aquele encontro teria na vida dele. Ricardo entrou no prédio com a moto ligada, estacionou no térreo da garagem e nem esperou o segurança vir abrir a porta. Saiu apressado, com a testa franzida e o maxilar travado. Subiu direto para o último andar do prédio comercial, onde ficava o escritório dele. Mal cumprimentou ninguém. Nem a recepcionista que sempre sorria para ele, nem os funcionários que estavam na copa. Quem olhava, entendia rápido que era melhor não falar nada naquele momento. Ele passou direto, abriu a porta com força e entrou na sala. Jogou o capacete no sofá de couro e caiu na cadeira como se tivesse carregado o mundo nas costas. Ficou um tempo olhando para o nada, ainda tentando entender o que tinha acontecido ali fora. Aquela cena não saía da cabeça dele. A moto quebrada no meio do trânsito, o calor, a confusão e o garoto. O garoto... Aquilo realmente tinha acontecido? Um menino que vendia doces tinha consertado em minutos uma moto que ele tinha mandado importar. Aquilo era absurdo.
Inacreditável. E o pior, ele viu com os próprios olhos. Pegou o celular, abriu o WhatsApp e clicou na conversa com Eduardo, o sócio de longa data, que vivia dizendo que as coisas estavam fora de controle. Escreveu uma mensagem, apagou. Tentou gravar um áudio, parou no meio. Não sabia nem o que falar, ia parecer ridículo. Um menino consertou minha moto. Que tipo de empresário manda isso pro sócio? Ricardo era conhecido por ser firme, sério, cheio de postura. Sempre se apresentou como um cara que não vacila. Agora estava ali, parado, sentindo que alguma coisa dentro dele tinha mudado, mesmo que ele ainda não soubesse o que. Bateu na mesa com a mão fechada. Não de raiva, mas de impaciência. Sentia que precisava fazer algo. Precisava entender quem era aquele moleque. Pegou o telefone fixo e ligou pro porteiro do prédio. Perguntou se o pessoal da recepção tinha visto o vídeo que estava rodando nos grupos do bairro. O porteiro respondeu que sim, que tinha um vídeo de um garoto consertando uma moto na rua e que já estava em vários perfis de Instagram de página de bairro. Ricardo desligou sem responder. Abriu o navegador no computador, digitou o nome da rua e lá estava. Vídeo curto, mal filmado, mas era ele. Era o garoto. E ele. Ricardo assistiu com os olhos presos na tela. Viu o momento em que jogava a chave da moto com desprezo. Viu a calma do garoto, o movimento rápido com as mãos, o motor pegando. O público em volta. A reação dele mesmo, parado, sem saber o que dizer. Aquilo era ridículo e genial ao mesmo tempo. Sentiu um nó no estômago. Não sabia se era vergonha ou outra coisa, mas era forte. De repente a porta se abriu sem aviso. Eduardo entrou com uma pasta debaixo do braço e cara de poucos amigos. "Tá sabendo da palhaçada?" perguntou sem rodeios, jogando a pasta em cima da mesa. Ricardo não respondeu. Só virou o monitor para ele e deu play no vídeo. Eduardo assistiu tudo com um sorrisinho irônico no canto da boca. Quando acabou, soltou uma risadinha e cruzou os braços. "Você virou piada nos grupos. Olha os comentários. Tá todo mundo rindo da sua cara. O milionário que não sabe ligar a própria moto. E um moleque da rua que salvou o dia." Ele riu mais alto dessa vez, mas não era riso de diversão. Era provocação. Ricardo ficou em silêncio. O jeito debochado de Eduardo sempre o incomodou, mas naquele momento, incomodava ainda mais. Era como se o sócio estivesse mais preocupado com a imagem da empresa do que com o que aquilo realmente significava. "Vai fazer o que agora? Chamar o garoto para ser chefe da oficina?" Eduardo perguntou rindo. "Você acha mesmo que isso vai ficar só nesse vídeo? Vai se espalhar. Já tem gente marcando seu nome nos comentários." Ricardo passou a mão no rosto cansado. Não queria saber de rede social. Não naquele momento. O que ele queria era entender como um menino tão novo, que claramente não tinha estudo técnico, tinha conseguido fazer o que ele viu acontecer ali na rua. Ele conhecia mecânicos de anos, com formação e diploma, que não teriam resolvido tão rápido. "Você sabe quem é ele?" Ricardo perguntou de repente. Eduardo levantou uma sobrancelha. "Quem? O garoto?" "É, claro que não. Deve ser um desses moleques de sinal. Devia estar tentando ganhar uns trocados. Tu deu dinheiro para ele?" Ricardo balançou a cabeça. "Não, ele nem pediu." Eduardo soltou uma risadinha seca. "E ainda por cima, burro. Conserta tua moto e vai embora sem cobrar? Típico. Esse povo não sabe o valor das coisas." Ricardo encarou o sócio com uma expressão dura. Aquilo bateu mal. Muito mal. Pela primeira vez sentiu uma distância entre os dois. Eduardo falava com desprezo, como se o menino fosse lixo, e aquilo incomodava mais do que deveria. Talvez porque Ricardo também já tinha sido chamado de lixo, muitos anos atrás, quando ainda vendia lanche na porta de oficina para ajudar o pai. Mas isso era parte da vida dele que ninguém conhecia, nem mesmo Eduardo. "Eu vou descobrir quem ele é", Ricardo disse baixo, mas firme. Eduardo soltou um suspiro impaciente e fez um gesto com a mão, como quem diz, vai perder tempo. "Se quiser dar palco para camelô, problema teu. Só não mete esse moleque aqui dentro da empresa. Nossa clientela não é desse tipo. Se tu botar um guri de rua aqui dentro, o que vai parecer? Que qualquer um pode meter a mão nas nossas motos de luxo?" Ricardo não respondeu. Só ficou olhando pela janela pensando.
A cidade lá fora continuava no mesmo ritmo maluco de sempre. Carros, buzinas, calor, mas dentro dele, alguma coisa tinha começado a mudar. E talvez pela primeira vez em muito tempo, ele não tivesse todas as respostas. O riso veio seco, direto, como uma facada no ar. Não foi um riso escancarado de quem achou algo engraçado. Foi aquele riso curto, com os cantos da boca puxando para o lado, junto de um olhar de desdém. Ricardo olhou para o garoto com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse tentando entender de onde vinha tanta ousadia. Um menino magro de chinelo com sacola de doces no braço, dizendo que podia consertar uma moto que custava mais do que um carro popular. Tá brincando, né? Ele falou rindo com desdém. Moleque, você não faz ideia do que é isso aqui. João não respondeu. Só continuou olhando para a moto com atenção. O calor do motor subia em ondas, e o cheiro de gasolina ainda estava no ar. Os olhos dele não piscavam. Parecia ver o problema ali dentro, como se estivesse enxergando através da carenagem. Mesmo assim, ficou calado. Não retrucou, não discutiu, não bateu boca. Aquilo incomodou mais ainda Ricardo, que esperava pelo menos uma reação. Olha só, Ricardo continuou, agora em voz mais alta, chamando a atenção de quem passava. O gênio da mecânica. 14 anos, uma sacola de jujuba no braço e quer consertar uma moto de 200 mil. Deve achar que isso aqui é bicicleta, né? Teve gente que deu risada. Um motoboy que estava parado no sinal soltou um "Eita!" baixinho. Outro comentou com um colega. Isso vai dar merda. Mas ninguém interveio. O riso de Ricardo tinha feito a situação ficar desconfortável. Aquele tipo de riso que coloca alguém contra a parede. Não era só uma provocação. Era uma forma de mostrar poder, de lembrar quem manda, de deixar claro que ali, naquele pedaço de asfalto, o empresário era o único que importava. João sentiu a cara esquentar, mas não pelo sol. Era vergonha. Não por ele, mas pela humilhação pública. Só que ao invés de baixar a cabeça, ele se ajoelhou devagar ao lado da moto, como se o riso de Ricardo não valesse nada, como se aquilo fosse só barulho. Tocou com cuidado no tanque, depois olhou o painel desligado. Levantou o banco traseiro com um jeito rápido e preciso. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Ei, nem pensa em meter a mão aí, ele gritou dando um passo para frente. João levantou, limpou as mãos no short e falou firme. Só vou mexer se você deixar. Mas se quiser empurrar até a oficina e gastar R$1.000 para ouvir o mesmo que eu tô tentando dizer agora, aí é contigo. O silêncio foi imediato. Um motorista num carro prata soltou uma risadinha abafada, mas ninguém teve coragem de falar mais nada. Ricardo encarou o garoto como se estivesse tentando decidir se mandava ele embora ou deixava tentar. Por fim, bufou, tirou a chave do bolso e jogou no chão, perto do pé de João. Tá bom, faz o que quiser. Depois, quando estragar de vez, vou mandar a conta para tua mãe. João não reagiu. Pegou a chave com calma, se abaixou de novo e começou a trabalhar. A multidão em volta foi aumentando. Gente filmando com o celular, motoboy parando só para ver no que ia dar. Ninguém esperava que o menino soubesse o que estava fazendo, mas ninguém conseguia parar de olhar. Ricardo cruzou os braços, parado, impaciente. Olhava para o relógio, mexia no celular, bufava alto. Cada segundo que passava aumentava a irritação dele. Não entendia como tinha deixado aquele absurdo acontecer. Um menino da rua, de sacola na mão, agora com as mãos dentro da moto dele, mexendo em fios, desmontando peças. Tudo na frente de todo mundo. Isso é ridículo, disse em voz baixa para ninguém em especial. Vai acabar ferrando tudo. Mas não ferrava. João era rápido, preciso. Pediu uma chave ali, um canivete emprestado ali, e fez tudo com firmeza. Tinha uma calma que destoava do caos ao redor. Era como se só existisse ele e a moto. Como se estivesse em casa. 10 minutos depois, o motor tossiu. Mais uma tentativa. E pegou. O barulho do motor funcionando tomou conta do lugar. Era forte, limpo, estável. A moto estava viva de novo. João desligou, se levantou, limpou as mãos na camiseta e falou sem olhar para Ricardo. Tava com ar no sistema de alimentação. Só precisei tirar o excesso. A pressão normaliza depois de andar uns 10 minutos.
Não desliga antes disso. Ricardo ficou mudo. A multidão que até ali só observava começou a reagir. Gente batendo palma. Um senhor dizendo, esse moleque é bom. Uma moça filmando e falando pra câmera. Olha isso, gente. O menino consertou a moto do cara. Ricardo engoliu seco. Sentia o rosto quente, mas dessa vez não era pelo sol. Era pela exposição, pelo orgulho ferido. Ele odiava parecer fraco. E naquele momento parecia. Você aprendeu isso onde? Ele perguntou como quem ainda duvida. João olhou nos olhos dele pela primeira vez desde que tudo começou. Meu pai me ensinou. Era mecânico. Ricardo não respondeu. Pegou a chave da mão do garoto com força. Montou na moto e ligou. O barulho do motor ocupou tudo. Ele saiu dali sem olhar para trás. Nem agradeceu. Nem disse nada. Mas por dentro alguma coisa estava bagunçada. O riso de desprezo que tinha dado no início agora voltava à mente dele como um soco. Só que, dessa vez, quem estava rindo não era ele. João se afastou da moto como quem termina uma tarefa comum. Pegou a sacola de doces do chão, passou o braço por dentro da alça e saiu andando devagar, no meio da multidão que ainda comentava o que tinha acabado de acontecer. Não esperava aplausos, nem parabéns, muito menos gratidão. Já tinha se acostumado com isso. O mundo nunca aplaudia quem vinha de baixo. Ele não fazia as coisas para impressionar ninguém. Fazia porque precisava. Porque tinha aprendido desde cedo que, na vida dele, não existia plano B. O suor escorria pela lateral do rosto, misturado com a poeira da rua. O sol batia forte nas costas, e os carros já voltavam a andar como se nada tivesse acontecido. Mas João sentia por dentro algo que não sabia explicar. Não era orgulho. Era uma mistura de alívio e raiva contida. Ele tinha ficado ali, no meio do trânsito, exposto, sendo tratado como um lixo por um cara que nem sabia o nome dele. E mesmo assim, tinha segurado firme. Tinha feito o que sabia fazer, do jeito que o pai ensinou. Era por causa do pai que ele tinha coragem. Seu Carlos não era só mecânico. Era também alguém que falava pouco, mas olhava nos olhos. Um homem que dizia, a vida vai te empurrar, vai te jogar no chão, mas você levanta, porque quem não tem nada não tem o que perder. E quem não tem o que perder, tem mais coragem que todo mundo. Essas palavras moravam na cabeça de João, como um eco que nunca ia embora. Ele seguiu pelas ruas do bairro com o passo firme. O dinheiro dos doces naquele dia foi mais fraco, mas aquilo nem importava mais. As moedas que tinha juntado no bolso mal dariam para comprar pão e leite. Só que a sensação era outra. Pela primeira vez, em muito tempo, ele tinha feito algo que parecia grande. Algo que alguém como Ricardo jamais esperaria de alguém como ele. E mesmo assim, ele fez. Não porque queria provar nada, mas porque podia, porque sabia, porque no fundo, ele tinha isso nas mãos. Sabia lidar com máquina melhor do que muita gente de diploma. Chegou em casa já no fim da tarde. A mãe estava sentada na porta mexendo com os retalhos que usava para costurar umas bolsas simples e tentar vender no sinal. A casa era pequena, de tijolo cru, com uma antena torta e 2 janelas com pano pendurado no lugar de cortina. Quando viu o filho, ela levantou a cabeça sem sorrir. E aí, conseguiu vender? João enfiou a mão no bolso, tirou as moedas e colocou na palma da mão dela. Só isso hoje. Ela olhou o valor e suspirou. Nem reclamou. Sabia que era assim. Alguns dias davam certo, outros não. João sentou no degrau e ficou olhando o céu alaranjado do fim de tarde. Depois de um tempo falou, mãe, hoje aconteceu uma parada esquisita. Ela parou o que estava fazendo, olhando com desconfiança. Deu problema? Não. Ele respondeu pensativo. Teve um cara com uma moto grandona, dessas caras. A moto dele quebrou no meio do trânsito. E eu fui lá e consertei. Ela franziu a testa. E ele deixou? Não. Riu da minha cara. Jogou a chave no chão. Mas deixou. Ela balançou a cabeça devagar, entre preocupada e surpresa. E você conseguiu mesmo consertar? João assentiu. Era coisa boba. Ar no combustível. Só precisei sangrar o sistema. A mãe olhou para ele com um jeito estranho, como se visse o marido vivo de novo ali, na frente dela. Você tá ficando igual seu pai. João não respondeu. Ficou em silêncio, sentindo aquele nó subir na garganta.
Mas não ia chorar. Não ali. O pai fazia falta todo dia. Não só pelo que sabia, mas por quem era. Pela calma que tinha. Pela força. Pela confiança que passava só de estar por perto. E agora tudo que restava era aquilo que ele tinha deixado com João. O conhecimento. As mãos treinadas. Os conselhos que não envelhecem. Naquela noite, eles jantaram arroz com ovo e um copo de suco ralo. Sentaram na cama que servia de sofá, comeram em silêncio. A TV de tubo nem pegava direito, mas ficava ligada por costume. Depois que a mãe dormiu, João ficou acordado, olhando para o teto com as mãos atrás da cabeça. Sentia o corpo cansado, mas a cabeça a mil. Pensava no jeito que Ricardo tinha olhado para ele. Com nojo, com desprezo, com aquela certeza de que gente como João não serve para nada, além de atrapalhar o trânsito. Mas o que Ricardo não sabia, e muita gente também não, era que João já tinha consertado o carro sem manual, desmontado o motor de Fusca inteiro com chave de boca velha, resolvido o problema de moto usando arame e fita isolante. Não era porque queria provar algo, era porque precisava, porque não tinha escolha, porque a vida não dava outra saída. E quando a vida te joga no fundo, ou você aprende a nadar, ou se afoga. João dormiu tarde, com a cabeça cheia, e no dia seguinte acordou no mesmo horário de sempre. O corpo queria descansar mais, mas a necessidade falava mais alto. Quando passou na venda da dona Neuza, ela olhou para ele diferente. Ô João, cê que apareceu no vídeo? Que vídeo? Ela pegou o celular e mostrou. Era o vídeo dele consertando a moto. Já estava em 3 grupos diferentes. Tinha comentário de gente dizendo que ele era gênio, outros rindo do cara da moto, outros perguntando onde encontrava o menino. Tá famoso, hein? Ela disse com um sorriso. Se prepara que hoje ninguém vai querer só bala, não. João pegou a sacola de doces e saiu andando com o mesmo passo de sempre. Mas por dentro, alguma coisa já não era igual. Ele ainda era o mesmo garoto pobre, com chinelo gasto, vendendo no sinal. Mas agora ele sabia que alguém como Ricardo, com todo o dinheiro do mundo, jamais ia esquecer aquele momento. Porque ele, João, filho de mecânico, tinha feito o impossível. Não por sorte, mas por saber, por ter aprendido, por ter coragem. A coragem de quem já perdeu tudo e mesmo assim continua em pé. Na sala envidraçada no topo do prédio, Ricardo estava parado em pé, com os braços cruzados e os olhos fixos na tela do computador. A cadeira giratória continuava vazia atrás dele. A imagem no monitor era a mesma fazia mais de 20 minutos. O vídeo do menino consertando a moto. Ele já tinha assistido tantas vezes que sabia de cor cada movimento, mas não conseguia parar de ver. Era como se precisasse entender de novo, e de novo, o que realmente tinha acontecido. O som do vídeo, no volume baixo, era interrompido pela buzina dos carros ao fundo, pelas falas rápidas da multidão, e depois pelo barulho do motor voltando à vida. Nessa hora, Ricardo sempre apertava os lábios. Não era raiva, era desconforto. Uma sensação que ele não sabia explicar direito, mas que crescia cada vez mais. Era como se aquele garoto tivesse atravessado alguma barreira invisível que ele mesmo passava a vida inteira tentando manter em pé. Eduardo entrou na sala sem bater de novo. Veio com a mesma cara fechada, mexendo no celular. Esse vídeo não para de espalhar, disse jogando o telefone em cima da mesa. Já foi postado por 2 páginas grandes da cidade. Uma delas até marcou o nome da nossa empresa. Ricardo virou o rosto irritado. E daí? Eduardo deu de ombros. E daí que estão perguntando se foi encenação, se foi campanha de marketing, se a gente contratou o menino para fazer cena. Isso tá fugindo do controle. Ricardo bufou, virou de costas e foi até a janela. Lá de cima dava para ver a cidade inteira se mexendo como formigueiro. Carros, ônibus, gente andando apressada. Tudo igual como sempre. Mas ele sabia que o mundo dele não estava igual. Tinha mudado. Não foi encenação, foi real, disse baixo. Eduardo riu, mas foi um riso nervoso. Pior ainda, porque agora você virou o milionário arrogante da história. O playboy que não sabia arrumar a própria moto. Tão te pintando como piada. Ricardo fechou os olhos por um segundo. O silêncio que se instalava ali dentro da sala era pesado.
Mesmo com a cidade barulhenta lá fora, dentro daquele escritório, tudo parecia abafado. Ele não respondia, e o silêncio de Ricardo era o que deixava Eduardo mais inquieto. Estava acostumado a vê-lo gritar, resolver, dar ordens. Mas parado, calado daquele jeito, era como se estivesse planejando algo. Você precisa se posicionar, Eduardo insistiu. A gente tem uma imagem para manter. Nossos clientes são de outro nível. Isso aí vai dar munição para a concorrência. Já tem gente mandando mensagem perguntando se a gente vai contratar o moleque gênio. Isso é ridículo. Nosso nome tá virando meme. Ricardo andou até a cadeira e sentou devagar. Passou a mão no rosto. O relógio de ouro brilhava no pulso. Ele olhou para a tela de novo. Pausou o vídeo no momento exato em que o menino olha para ele e diz que foi o pai quem ensinou. Ele tem talento. Falou quase como um pensamento solto. Eduardo nem disfarçou a indignação. Para, Ricardo. Você tá louco? Vai defender agora? Daqui a pouco tá chamando para ser estagiário aqui dentro. Ricardo virou o olhar devagar. Talvez. O silêncio voltou. Só que dessa vez, mais denso. Eduardo se levantou da cadeira bruscamente. Isso aqui não é ONG. A gente vende motos pra gente rica, cara. Pra empresário, pra político, pra colecionador. Que tipo de mensagem você acha que passa se um moleque de chinelo entra aqui e começa a mexer nas máquinas? A mensagem de que talento não escolhe roupa. Eduardo ficou com a boca entreaberta, sem saber o que responder. O silêncio agora era dele. Eu quero saber quem é ele, Ricardo disse firme. Nome completo. Onde mora. Escola, se estuda. Tudo. Me traz isso hoje. Ricardo. Hoje, Eduardo. O sócio respirou fundo, controlando a vontade de discutir mais, mas entendeu que, pelo menos por enquanto, não adiantava. Pegou o celular, resmungando algo baixinho, e saiu batendo a porta. Ricardo ficou ali, sozinho, o vídeo pausado na tela, o barulho da cidade lá fora, e um pensamento martelando na cabeça. O rosto do menino, a firmeza com que ele mexeu na moto, a coragem de continuar, mesmo sendo ridicularizado. Era como se o garoto já tivesse passado por coisa demais para se abalar com um riso. Era isso que incomodava mais. Ricardo sempre acreditou que dinheiro era escudo, que posição era armadura, que status protegia da vergonha. Mas ali, naquele cruzamento com a moto parada, ele não teve nada disso. E o menino, que não tinha nem a metade, nem um décimo, saiu de lá com a cabeça erguida e o respeito das pessoas. Pegou o telefone da mesa e discou para a recepção. Me liga se o Eduardo voltar. E me avisa se alguém da imprensa aparecer. Desligou antes que viessem perguntas. Se recostou na cadeira. Respirou fundo. O silêncio da sala parecia cada vez maior, como se todos os ruídos do mundo estivessem longe demais para chegar ali. Mas o que ele ainda não sabia é que aquele silêncio era só o começo, porque o nome do menino estava começando a aparecer em lugares que ele nunca imaginou. E uma simples atitude no meio da rua tinha virado uma história que estava prestes a mudar a vida de muita gente, inclusive a dele. O dia seguinte começou diferente. João percebeu isso logo que saiu de casa. Ainda nem tinha dobrado a esquina e já tinha duas pessoas apontando para ele de longe. Uma mulher que varria a calçada sussurrou algo pro vizinho. Os dois olharam e sorriram. João continuou andando, fingindo que não era com ele. Mas era. Ele sabia. O vídeo tinha se espalhado. No caminho, dois motoboys pararam ele. Um deles, com cara de poucos amigos, perguntou: Tu que é o moleque da moto, né? João assentiu, meio sem graça. Tá famoso, hein? O outro disse, batendo no ombro dele com força demais. Vi teu vídeo ontem à noite no grupo da firma. Moleque tem coragem. João agradeceu, soltou um valeu tímido e continuou andando. A sacola de doces balançava no braço, mas estava mais leve do que de costume. Dona Neuza tinha separado menos coisa. Disse que talvez ele nem fosse mais vender tanto, agora que estavam falando dele em tudo que era canto. Ele não entendeu bem o que ela quis dizer, mas tinha um frio estranho no estômago. Algo estava diferente. Chegando no cruzamento, viu que o lugar parecia outro. Tinha gente parada, olhando para o chão onde a cena tinha acontecido. Um rapaz com boné tirava fotos,
e uma senhora segurava um panfleto com o nome de um site de notícias local. Quando viu João, ela arregalou os olhos. É ele! É ele! Antes que ele entendesse o que estava acontecendo, um homem com câmera e microfone veio andando na direção dele. A mulher puxou João pelo braço sem pedir permissão. Esse é o menino que consertou a moto do empresário. O próprio. João tentou se afastar, mas era tarde. O homem da câmera já estava filmando. João, né? A gente viu seu vídeo, tá todo mundo falando de você. Pode dar uma palavrinha? Eu tô indo trabalhar. Ele respondeu, baixando o olhar. Vai ser rapidinho. Só conta pra gente como foi, como você sabia o que fazer. João pensou em fugir, mas parou. Olhou pra câmera, depois pro microfone e respondeu do jeito mais simples que conseguiu. Meu pai me ensinou. Ele era mecânico. Eu só fiz o que aprendi com ele. Foi só isso. 3 frases. Mas no mundo das redes, isso era mais do que o suficiente. No fim da tarde, aquele vídeo curto já estava em mais páginas do que João conseguia contar. Tinha gente mandando mensagem perguntando se ele consertava moto por conta própria. Outros perguntavam se ele tinha canal, se dava curso, se aceitava doação. João não sabia o que fazer com aquilo. Só queria vender os doces e ir para casa. Enquanto isso, no alto do prédio, Ricardo via a mesma confusão crescer. Os grupos de clientes comentavam o caso. Um deles, dono de uma loja de acessórios para moto, postou: "Nunca subestime quem tem coragem e conhecimento." O moleque calou um empresário com um dedo de graxa e uma chave na mão. Aquilo doeu, mas também fez pensar. Ricardo estava sozinho na sala, olhando o celular. O rosto sério, os olhos fixos. Eduardo não estava ali, e isso era um alívio. Pelo menos por agora. Ele precisava de silêncio, de espaço. Tinha ligado para 3 conhecidos tentando descobrir o nome completo do menino. Um deles conseguiu. João da Silva Oliveira. 14 anos. Endereço na Zona Norte. Um lugar simples, bem longe dos bairros que ele conhecia. Ricardo olhou o nome mais uma vez. Depois pegou a chave da moto, saiu da sala e desceu direto para a garagem. A moto estava lá, brilhando. Ele subiu nela com cuidado. Ainda se sentia desconfortável toda vez que olhava para a máquina. Como se ela tivesse assistido tudo e soubesse da vergonha que ele passou. Deu a partida. Funcionou de primeira. O ronco estava limpo. João tinha mesmo resolvido o problema. Quase 1 hora depois, ele parou em frente a uma viela estreita, com casas apertadas, fios embolados nos postes e roupa estendida em varal improvisado. Estava com o endereço anotado no papel. Uma mulher costurava na porta, usando óculos simples e camiseta desbotada. Quando viu ele descendo da moto, arregalou os olhos. "Posso ajudar?" ela perguntou. "É aqui que mora o João?" "É." "Por quê?" "Eu sou Ricardo. Ele me ajudou com um problema na rua esses dias." Ela ficou desconfiada por alguns segundos, mas logo assentiu. "João, tem visita?" João apareceu na porta, sem entender nada. Quando viu o homem da moto ali, parou. Ficou parado por alguns segundos, como se não soubesse se era um sonho ou um problema chegando. Ricardo se aproximou. "Vim te agradecer." João não respondeu. "Não fiz isso antes. Era o mínimo." O menino só balançou a cabeça. "Tá tudo certo." Ricardo olhou ao redor. Viu o portão torto, a parede descascando, uma bicicleta velha encostada. A mulher, que devia ser a mãe, continuava costurando, mas observava tudo com o canto dos olhos. "Vocês têm onde trabalhar? Ferramenta? Oficina?" João deu de ombros. "Tem umas coisas que eram do meu pai. Dá para quebrar um galho." Ricardo ficou quieto por alguns segundos. Depois tirou um cartão do bolso e estendeu. "Se um dia quiser ver como é uma oficina profissional, me liga. Pode passar lá, sem compromisso." João pegou o cartão com cuidado, olhou o nome, o logo da empresa. Os dedos sujos de graxa marcaram o papel branco, mas ele não disse nada, nem sim nem não. Ricardo deu um leve aceno com a cabeça, subiu na moto e foi embora. João ficou ali, parado, com o cartão na mão, o coração disparado e a cabeça tentando entender o que aquilo significava, porque naquele momento o impossível tinha acontecido. Um empresário que riu dele na frente de todo mundo, agora tinha vindo até a porta da casa dele. Não era só sobre moto, era sobre respeito.
E respeito, para quem vem de baixo, vale mais do que qualquer dinheiro. João não falou nada depois que Ricardo foi embora. Só ficou ali parado, com o cartão na mão, olhando para o chão como se precisasse de uns minutos para entender o que estava acontecendo. A mãe continuava na cadeira, costurando do mesmo jeito de sempre, mas observando tudo sem disfarçar. Quem é esse homem, João? É o cara da moto. Ele respondeu, ainda sem tirar os olhos do cartão. Ela parou o que estava fazendo. O mesmo que te humilhou na rua? João assentiu com a cabeça. E agora veio aqui? Veio. A mãe tirou os óculos, passou a mão nos olhos e se levantou. Caminhou devagar até onde o filho estava e pegou o cartão da mão dele. Leu em silêncio. Era de papel firme, com letras douradas e um número de celular impresso no verso. O nome da empresa estava bem grande. Ela virou o cartão na mão como se fosse algo frágil. Ele disse alguma coisa? Que eu podia passar lá, se eu quisesse, para ver a oficina. Ela devolveu o cartão e respirou fundo. Cuidado com gente assim, João. Quando eles querem parecer bonzinhos, normalmente é porque estão com vergonha do que fizeram. Ele não respondeu. Sabia que a mãe falava por experiência. Já tinha sido humilhada por patrão, por cobrador, até por gente da vizinhança. A diferença é que Ricardo não parecia estar fingindo. Parecia diferente. Mas João também não era bobo. Sabia que tinha que ir com calma. No dia seguinte, o movimento nas ruas estava ainda maior. Mais gente falava com ele. E dessa vez até uns estudantes pararam para pedir foto. Uma mulher da rádio passou pelo cruzamento e perguntou se ele aceitaria participar de um programa ao vivo. João recusou. Não se sentia à vontade com aquilo. O que ele queria era voltar à rotina, pelo menos por um tempo. Mas isso já estava fora do controle. Durante a tarde, enquanto vendia os últimos doces, o celular da mãe tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu desconfiada e passou o telefone para João logo depois. É aquele homem. João levou o aparelho ao ouvido, ainda com o sol batendo no rosto. Alô? João, aqui é o Ricardo, tudo certo? Tudo. Eu sei que você deve estar achando estranho, mas eu queria conversar com sua mãe, se for possível, sobre você. João olhou para ela, que estava parada ali do lado, escutando tudo. Passou o telefone de volta. Ele quer falar com você. Ela pegou o aparelho com cautela, como se estivesse segurando algo quente demais. Pois não? Ricardo falou com calma, se apresentou outra vez, disse que respeitava muito o que João tinha feito e que queria propor algo. Pediu que os dois fossem até a empresa dele no dia seguinte. Que não era nada demais, só uma conversa, mas que ele achava que poderia ser uma boa oportunidade para o menino. A mãe ouviu tudo em silêncio. Quando desligou, ficou com o celular na mão por uns segundos pensando. O que ele quer? Não sei, João respondeu. Você quer ir? Ele pensou um pouco antes de responder. Quero. Ela assentiu com a cabeça, como quem diz, então vamos. E no outro dia, os dois pegaram 2 ônibus, caminharam quase 20 minutos e chegaram na entrada de um prédio de vidro. Um segurança com rádio no peito os recebeu, pediu os nomes e liberou a entrada. O elevador parecia de shopping, com luz brilhando no teto e música baixa tocando. João ficou em silêncio o tempo inteiro. O coração batia rápido. Ao chegarem na recepção, uma mulher bem arrumada os levou até uma sala com mesa grande, cadeiras de couro e parede cheia de fotos de motos. Ricardo estava lá, de pé, esperando. Quando viu os dois, foi até eles e estendeu a mão primeiro para a mãe de João. Dona Lúcia, né? Muito prazer. Ela apertou a mão dele com firmeza. Vamos direto ao ponto, ela disse. O que o senhor quer com meu filho? Ricardo deu um meio sorriso e apontou para a mesa. Se puderem sentar, eu explico melhor. Os 3 sentaram. João ficou no meio, olhando ora para um, ora para outro. O empresário puxou um papel da pasta. O que seu filho fez ali no meio da rua foi algo que não se vê todo dia. Não só pela habilidade, mas pela atitude. Ele teve coragem, iniciativa. E o mais importante, sabia o que estava fazendo. E é isso que me impressionou. Dona Lúcia cruzou os braços. Ele aprendeu com o pai. O pai dele não deixava fazer de qualquer jeito, não. Ricardo assentiu. Deu para perceber. Por isso, eu queria fazer uma proposta. A empresa tem um programa interno de formação.
A gente pega jovens com potencial, treina, acompanha, e se der tudo certo, eles viram parte da equipe. Normalmente esse programa é para filhos de funcionários, mas eu quero abrir uma exceção. João arregalou os olhos. Você tá falando sério? Ricardo olhou para ele e sorriu. Tô, mas tem condição. Você continua estudando. E se topar, começa com meio período. Vai acompanhar os mecânicos, aprender mais e mostrar o que já sabe. A mãe de João ficou em silêncio. Olhou para o filho com um olhar que misturava orgulho, medo e dúvida. Ele olhou de volta, e naquele olhar, os dois se entenderam. Eu aceito, João disse. Ricardo estendeu a mão. Então seja bem-vindo. João apertou. A mão dele estava suada, mas firme. E naquele aperto, uma nova fase da vida dele começou. Na segunda-feira, João chegou cedo. O uniforme que tinha recebido no dia anterior ainda estava cheirando a novo. Camisa polo com o logo da empresa, calça jeans escura e um crachá simples com o nome dele escrito à mão. Era tudo novo, estranho e ao mesmo tempo incrível. Ele tinha dormido pouco, ansioso. Acordou antes do despertador, tomou banho com água fria e nem quis café. Queria estar lá o quanto antes. Quando entrou pela porta lateral da oficina, a recepcionista sorriu e fez sinal com a cabeça, como se já soubesse quem ele era. O ambiente cheirava a óleo, graxa e borracha. Vários mecânicos trabalhavam em motos de alto padrão. Algumas estavam desmontadas, outras sendo polidas. Era como se João tivesse entrado num outro mundo. Um mundo onde ele só tinha visto de longe até então. Um homem mais velho, forte, com tatuagem no braço e barba por fazer, veio na direção dele com cara de sério. João, sou eu. Sou o Paulão, tô aqui há mais de 20 anos. Me mandaram te apresentar a área e ficar de olho no que você faz. Você me acompanha, entendeu? João assentiu. Sim, senhor. Nada de senhor. Aqui é só Paulão. Eles andaram pelos setores, viram as ferramentas, o estoque, a parte de montagem e desmontagem. João observava tudo com atenção. Estava empolgado, mas contido. Sabia que não podia parecer metido. Era só o começo, e ele não queria errar. Na hora do intervalo, foi até o fundo do galpão, onde alguns funcionários se reuniam para comer. Sentou num banco de concreto com um pedaço de pão com mortadela enrolado num guardanapo. Estava quieto, até que ouviu uma voz grossa vindo de trás. Olha só quem virou o queridinho da empresa. João virou o rosto e viu um homem alto, bem vestido demais para estar numa oficina, com a barba bem feita e expressão dura. Atrás dele, 2 funcionários mais novos riam baixo. Esse aí é o gênio da mecânica, né? O mecânico mirim. Consertou a moto do patrão na rua e agora virou estrela. João não respondeu, continuou comendo, mas sentiu a mão suar. O homem chegou mais perto. Prazer, Eduardo, sócio do Ricardo. Dono disso aqui também. Ou você achou que tudo isso era só dele? João se levantou. Eu sabia. Eduardo sorriu de lado. Então beleza. Já sabe que se quiser continuar aqui, tem que me agradar também. João ficou calado. Eduardo deu uma olhada no lanche dele e riu. E ainda traz pão com mortadela. Tá no lugar errado, campeão. Aqui não é cantina de escola pública não. Os caras atrás dele riram de novo. João respirou fundo. Não ia cair na pilha. Comida é comida, ele respondeu simples. Eduardo deu 2 passos à frente, quase encostando nele. Escuta bem, moleque. Aqui dentro tem regra. Não é porque fez uma gracinha na rua que vai virar funcionário do mês. Todo mundo aqui ralou para entrar. Fez curso, passou por avaliação. E você entrou como? Pela porta dos fundos. Eu sei o tipo. João encarou ele por um segundo. Não de forma desafiadora, mas firme. Eu só quero trabalhar. Eduardo soltou um suspiro e se afastou. Então trabalha, mas faz direito. E de preferência calado. Quando ele saiu, João sentou de novo. O pão estava sem gosto agora. Aquela sensação boa do começo do dia tinha sumido. Era como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em tudo. Mas ele respirou fundo, olhou para a própria mão, suja de graxa, e lembrou do que o pai dizia. Vai ter gente que vai tentar te derrubar só porque você apareceu. Mas quem sabe o que faz não precisa gritar. À tarde, João ficou de auxiliar numa revisão. Paulão observava de longe, fingindo que não estava prestando atenção.
Mas estava. João não errou nada. Pegou as ferramentas certas, apontou o problema antes do mecânico confirmar e até sugeriu uma troca de peça que o outro não tinha notado. Paulão disfarçou um sorriso, mas não falou nada. Quando o cliente veio buscar a moto, tudo estava em ordem. Do outro lado do vidro, Eduardo observava. Braços cruzados, expressão dura. Não gostava daquilo. Para ele, aquele garoto era um problema, porque estava chamando atenção demais, porque estava certo demais, porque tinha feito o que ele mesmo não conseguiria, ganhar o respeito dos outros só com atitude. Na hora de ir embora, João estava terminando de limpar uma bancada quando viu Eduardo conversar com 2 funcionários no canto. Depois, os caras passaram por ele e um deles esbarrou forte de propósito. "Cuidado, Estrela!" João não respondeu. Sabia de onde vinha aquilo, mas não ia revidar. Só terminou de limpar e foi embora. No caminho para casa, a cabeça estava cheia. O que era para ser um sonho estava começando a virar um campo minado. Mas ele já tinha passado por coisa pior. E se achavam que ele ia desistir fácil, estavam bem enganados. Ricardo não sabia direito o que estava sentindo. Desde que João começou a trabalhar na empresa, ele evitava se envolver. Não queria parecer protetor demais, nem dar espaço para Eduardo dizer que ele estava tratando o garoto como mascote. Mas a verdade é que alguma coisa naquele menino incomodava ele. Não no sentido ruim. Era um incômodo diferente. Como se mexesse com um pedaço do passado dele que ele fingia ter esquecido. Naquela manhã ele entrou no carro e dirigiu sem avisar ninguém. Nem ligou pro Eduardo. Nem falou com ninguém da equipe. Só digitou o endereço no GPS e foi. Parou o carro numa rua estreita e subiu a pé a parte final da viela. O lugar era simples, mas tinha vida. Criança brincando na calçada, cachorro latindo, rádio tocando numa das casas. As paredes estavam descascadas, mas as portas tinham cortina na entrada e plantas em garrafa PET penduradas. Era humilde, mas não era largado. Ele parou na frente da casa indicada. O mesmo lugar onde João tinha aparecido no vídeo, dias antes. A mesma entrada onde tinha sido recebido com desconfiança pela mãe do menino. Mas dessa vez, não vinha só para agradecer. Vinha para ver, entender, conhecer de verdade o mundo de onde aquele garoto tinha saído. Bateu palmas. Um segundo depois, a cortina da porta se abriu e Dona Lúcia apareceu. "De novo? Se não for incômodo", ele disse com um sorriso leve. Ela ficou olhando para ele como quem tentava adivinhar o motivo da visita, mas deu espaço. "Pode entrar." A casa era pequena. 2 cômodos só. Cozinha e sala juntos, um colchão no canto, uma TV em cima de um caixote, a máquina de costura da mãe encostada na janela. O chão era de cimento, o teto forrado com telha fina, um cheiro de café no ar. Era o tipo de lugar que ele não pisava fazia muito tempo, mas conhecia bem demais. "João não tá aqui", ela disse sentando na cadeira de plástico. "Tá na oficina." "Eu sei. Na verdade, hoje vim falar com a senhora mesmo." Ela arqueou a sobrancelha. "Falar o quê?" Ricardo passou a mão no queixo. Sentou devagar na outra cadeira. "Seu filho é bom. Muito bom. Não tô falando só porque consertou minha moto. Tô falando porque ele mostra atitude, respeito, atenção. É raro. E não é só talento. É foco. E isso vem de casa." Dona Lúcia abaixou os olhos e mexeu na costura que estava no colo. "Ele é assim desde pequeno. Sempre observando. Sempre tentando. Quando o pai dele estava na oficina, João ficava o dia inteiro olhando. Aprendeu tudo sem ninguém mandar. Dá pra ver", Ricardo disse. Ela parou por uns segundos. "Mas não é fácil, não. Ele é novo. Acha que já aguenta o mundo. Mas tem coisa que machuca por dentro, que ninguém vê." Ricardo olhou em volta. A casa era simples, mas limpa. Tinha amor ali. Tinha esforço. E ele sabia reconhecer isso. Porque também veio de um lugar assim. Só que faz tempo. Tanto tempo que ele próprio tinha começado a esquecer. Apagar as lembranças. Criar outra versão de si mesmo. "Eu também vim de lugar assim", ele disse quase sem pensar. Ela levantou o olhar, surpresa. Era diferente. Mas não muito. Meu pai vendia frutas na feira. Minha mãe lavava roupa pros outros. A gente morava numa casa com goteira no telhado e parede de madeira.
Só fui conhecer água quente com 18 anos. Ela riu pela primeira vez. João toma banho frio até hoje, mas diz que é para acordar direito. Ricardo sorriu também. Olhou para uma prateleira onde tinha uma foto antiga. Um homem com cara boa, de avental sujo de graxa, ao lado de um menino pequeno. Era o pai, e era João. A imagem parecia simples, mas dizia muito. Ele se orgulha muito do pai, e tem motivo. Ela respondeu. O pai dele era correto. Nunca foi de muita conversa, mas tinha palavra. Ensinou o que sabia, do jeito que dava, e morreu antes de ver o que o menino virou. Ricardo ficou em silêncio por um tempo. Mexeu no bolso e tirou uma caneta. Anotou algo num papel pequeno e estendeu para ela. Aqui é meu número pessoal. Qualquer coisa pode me ligar. Qualquer coisa mesmo. Se faltar material de escola, comida, gás, pode me chamar. Não precisa pedir, é só falar. Ela hesitou. A gente não quer favor. Não é favor. É responsabilidade. Ela guardou o papel, sem prometer nada. O que o senhor quer com tudo isso? Ricardo olhou bem nos olhos dela. Eu não sei ainda, mas sei que não quero desperdiçar o talento do seu filho. Já fiz isso antes, com gente como ele. Fingi que não vi. E agora eu não quero repetir esse erro. Ela ficou calada, só observando, como se estivesse tentando entender se podia confiar. Na saída, ele parou na porta. Olhou para trás mais uma vez. Viu a máquina de costura, a foto do pai na parede, o colchão no canto. Tudo aquilo mexia com ele, mais do que queria admitir. Mas já era tarde. A vida de João tinha cruzado com a dele, e nada mais seria como antes. João chegou antes de todo mundo naquele dia. Ainda estava escuro quando ele passou pela entrada lateral da empresa e foi até o fundo da oficina. Tirou o crachá do bolso, pendurou no pescoço e foi até o vestiário. Trocou de camisa, amarrou o tênis com mais força e prendeu o cabelo com um elástico velho que usava no pulso. Queria estar pronto. Mesmo sem saber exatamente o que ia fazer, ele estava com o peito cheio. Sentia que o dia ia ser diferente. Enquanto esperava o pessoal começar a chegar, ficou andando entre as bancadas. Olhava as ferramentas com atenção, os equipamentos, os painéis, tudo. Não mexia em nada, só observava. Tinha um respeito gigante por aquele lugar. Não era só porque era uma oficina bonita ou cheia de coisa cara. Era porque ali, no meio daquele monte de moto, era onde ele sentia que podia ser ele mesmo. Era onde se sentia parte de algo de verdade. Por volta das 8, Paulão chegou. Veio direto, com o café na mão e a cara de sempre. Séria, mas justa. Cê tá cedo, hein? Melhor do que atrasado. Paulão fez que sim com a cabeça e apontou para uma moto encostada perto do vidro da recepção. Hoje vai ter sua primeira chance para valer. Aquela ali é de um cliente antigo. Reclama que a direção tá puxando pro lado, mesmo depois do alinhamento. Já fizeram 2 ajustes e o problema voltou. Quero ver o que você enxerga aí. João andou até a moto. Era uma custom média, preta, com detalhes vermelhos. Tava limpa, bem cuidada. Ele girou o guidão devagar, abaixou, encostou os dedos na base do garfo dianteiro. Sentiu o movimento, olhou o pneu, checou a altura. Depois pediu uma chave de boca e uma lanterna. Aí, calma. Não é para abrir nada ainda. Paulão falou, olhando curioso. Não vou abrir não. Só quero ver por baixo. Se ajoelhou, ligou a lanterna e enfiou o rosto quase rente ao chão. Ficou ali em silêncio por uns segundos. Isso aí não é alinhamento, não. Ele disse ainda agachado. É o amortecedor esquerdo. Tá indo pro fim do curso quando vira pro lado oposto. Deve tá com microtrinca. Dá pra sentir na vibração quando mexe. Paulão se abaixou também e olhou. Depois levantou e chamou um dos mecânicos. Pega outro par de amortecedor ali na prateleira 5. Vamos testar essa teoria do garoto. Em menos de 20 minutos, João e o outro mecânico desmontaram a peça. E quando abriram, lá estava. O óleo interno vazando, a haste amassada de leve. Nada que um olhar comum veria. Mas João viu. Paulão coçou a cabeça. Caraca, moleque! Acertou em cheio. João sorriu de leve, mas não disse nada. Preferia que as coisas falassem por ele. No fim da manhã, Ricardo apareceu na oficina. Veio ver a rotina, acompanhar como o pessoal estava lidando com o novo estagiário.
Caminhou entre os setores, cumprimentou os funcionários e chegou perto justo quando Paulão contava para os outros sobre o que João tinha descoberto na moto. Parece que temos olhos bons aqui, hein? Ele disse olhando para o menino. João só respondeu com um bom dia, senhor, e voltou ao que estava fazendo. Ricardo gostava disso, da seriedade, do foco, mas do outro lado do salão, Eduardo observava de longe, encostado na porta com os braços cruzados e o olhar gelado. Já tinha ficado irritado com a visita de Ricardo na casa do menino, e agora ver o patrão elogiando ele ali, na frente de todo mundo, só piorava as coisas. Aquilo para ele era mais do que favoritismo, era ameaça. Mais tarde, João foi chamado na sala administrativa. Era a parte onde os técnicos preenchem relatórios, atualizam fichas de clientes e registram cada manutenção feita. Lá dentro tinha uma mesa onde ficava a dona Cida, uma mulher de uns 50 anos, cabelos presos num coque e jeito prático. Ela era daquelas que seguravam a oficina inteira sem fazer muito barulho. Senta aí, João. Bora te ensinar como preencher ficha de serviço. Mas eu não sou mecânico ainda, ele disse meio tímido. E acha que isso te impede de aprender? Ela abriu um programa no computador e começou a mostrar tudo. Como registrar entrada de moto, identificar falhas relatadas, anotar peças trocadas e o principal, descrever o que foi feito com clareza. João escutava tudo, prestando atenção em cada detalhe. A letra dele era meio feia, mas a cabeça era rápida. No fim do dia, já cansado, ele tirou o uniforme, guardou o crachá na mochila e foi até a saída. Estava indo embora quando passou pela sala de vidro de Eduardo. O homem estava ao telefone, mas parou de falar e encarou João pela janela. Não sorriu, nem fez sinal. Só ficou olhando. João virou o rosto e continuou andando. Na rua, com o céu escurecendo e o corpo doído do dia inteiro em pé, João parou na esquina e olhou para o prédio de longe. O lugar onde tudo tinha começado com uma frase simples no meio do trânsito. Agora ele fazia parte daquilo. Tava ali dentro, ganhando espaço devagar, sem precisar puxar saco de ninguém. Era só o começo. Mas, para ele, aquela tinha sido a primeira chance de verdade, e ele não ia desperdiçar. Aos poucos, João foi deixando de ser só o garoto que consertou a moto do patrão. Na primeira semana, a maioria dos funcionários ainda olhava para ele com aquele jeito meio desconfiado. Não era todo dia que um menino de chinelo chegava ali e do nada ganhava espaço. Mas o tempo foi passando e quem trabalhava de verdade começou a perceber que ele estava ali para somar, não para aparecer. João não era de falar muito. Cumprimentava todo mundo, fazia o serviço dele e prestava atenção em tudo. Quando errava, assumia. Quando não sabia, perguntava. E isso fez diferença. Os mecânicos mais experientes, que no começo só ficavam observando, começaram a respeitar ele. Principalmente o Marcão, um cara fechado, que sempre dizia que ninguém aprende oficina no YouTube. Um dia, Marcão estava tentando soltar uma peça presa no motor de uma moto antiga e já estava suando, xingando e batendo com a chave no chão. Isso aqui tá soldado de fábrica, só pode, ele reclamava. João se aproximou e olhou com atenção. Tem um pino de trava escondido atrás da tampa. O modelo 2009 ainda vinha com ele. Só tiraram na versão 2011. Marcão parou e olhou para ele como se tivesse escutado um fantasma. Pegou a lanterna, foi até a peça e, em menos de 30 segundos, achou o tal pino. Olhou de novo para João e só disse, bem lembrado, e voltou para o trabalho. A partir dali, o clima com ele foi mudando. Quando alguém precisava de uma ferramenta, ele já sabia onde estava. Quando a luz falhava, ele era o primeiro a pegar a escada e verificar. Era rápido no raciocínio, respeitoso e não tinha medo de aprender. E isso chamou atenção. Dona Cida, que era quem cuidava da parte burocrática, pegou carinho por ele. Começou a guardar pão com mortadela a mais, dava café na hora que ele parecia mais cansado e até começou a ensinar uns macetes do sistema da empresa. Ela era daquelas pessoas que falavam pouco, mas prestavam atenção em tudo. E do jeito dela, sem muito papo, começou a proteger o garoto. Cuidado com gente que sorri demais, ela falou uma vez.
Sorriso forçado geralmente vem com veneno junto. João entendeu rápido que ela estava falando de Eduardo. O homem quase não aparecia na oficina, mas quando passava, era só para reparar o que João estava fazendo. Sempre com aquele olhar atravessado, tentando achar erro onde não tinha. Mas mesmo com o clima pesado por causa disso, João não deixava a peteca cair. No segundo mês, ele já estava revisando moto junto com um mecânico veterano. E tudo que fazia, ele anotava num caderno que levava na mochila. Era o jeito dele de estudar. À noite, em casa, deitava no colchão e relia tudo. Às vezes desenhava peças, esquemas de montagem, ou escrevia o que tinha aprendido de novo. A mãe observava tudo sem falar muito, mas dava para ver no rosto dela o orgulho de ver o filho com um propósito. Um dia, Paulão chegou na oficina mais cedo do que o normal. Chamou João para conversar num canto. Escuta, vai ter uma apresentação interna semana que vem. Todo mundo vai mostrar uma solução criativa que aplicou em algum serviço. É coisa interna, mas os chefes gostam de ver quem se destaca. Você quer participar? João engoliu seco. Posso? Claro, mas tem que ser firme. Vai estar o pessoal da diretoria assistindo. Se fizer direitinho, pode até abrir porta para subir de função mais para frente. Ele ficou pensativo o resto do dia. Não era medo. Era responsabilidade. Ele queria fazer, mas sabia que se desse errado iam usar contra ele. E Eduardo ia ser o primeiro a apontar o dedo. Mas mesmo assim, topou. Voltou para casa naquela noite com a cabeça cheia de ideias. Ficou 2 dias desenhando no caderno. Pensou em uma solução simples para um problema que os mecânicos enfrentavam todo mês. Vazamento em um tipo de tanque de moto importada. A peça oficial demorava para chegar, e o reparo improvisado sempre dava trabalho. João teve a ideia de adaptar uma solução com um anel de vedação feito com borracha especial e trava roscada, que ele mesmo testou numa sucata da oficina. Funcionou. Na semana seguinte, na sala de reuniões, ele estava lá, sentado no fundo, de uniforme limpo, com o caderno na mão. Ricardo entrou na sala, cumprimentou alguns funcionários e sentou. Eduardo entrou logo depois, com cara de que já estava cansado daquilo. Alguns funcionários mais antigos fizeram suas apresentações, mostraram melhorias de atendimento, ajustes técnicos e ideias pequenas de organização. Quando chegou a vez de João, o silêncio tomou conta da sala. Era como se ninguém soubesse o que esperar. Ele foi até a frente, abriu o caderno e começou a falar. Explicou o problema, mostrou o desenho da peça, descreveu a solução e disse quanto de economia aquilo podia trazer para a empresa a cada serviço feito. Não falou bonito, mas falou claro. E principalmente falou com propriedade. Quem estava ali entendeu. No final mostrou uma peça real que ele mesmo montou, usando sobras de material e uma furadeira da oficina. Todos olharam em silêncio. Ricardo foi o primeiro a bater palma. Depois vieram os outros. Eduardo não aplaudiu. Quando João voltou para o lugar dele, o coração estava batendo forte. Não por nervosismo. Era emoção. Era aquela sensação de que ele estava no caminho certo. Pela primeira vez, não era só um menino da periferia com talento. Ali, naquele dia, ele tinha mostrado que era mais do que uma aposta. Ele era alguém que fazia acontecer. A apresentação de João ainda dava o que falar. No corredor, no refeitório, na área dos mecânicos, todo mundo comentava o jeito simples que ele explicou a solução, como ele usou peça velha e ideia nova, e o quanto aquilo podia facilitar o dia a dia de todo mundo ali dentro. Até Paulão, que era difícil de elogiar alguém, soltou um. Esse moleque é diferenciado, quando achou que ninguém estava ouvindo. Mas nem todo mundo estava feliz com aquilo. Eduardo não dormiu direito naquela noite. Ficou com o som da plateia batendo palma, martelando na cabeça. Aquilo para ele não era só incômodo, era ameaça, porque ele sabia como as coisas funcionavam. Primeiro o moleque ganha espaço, depois o povo começa a gostar, aí quando vê, tá virando símbolo da empresa. E se tem uma coisa que Eduardo não suportava, era perder espaço. Ainda mais para alguém como João. No dia seguinte, ele chamou Marcos e Denis na sala dele. Eram 2 mecânicos medianos, que viviam reclamando do salário, da carga de trabalho e que nunca tinham se destacado muito. Eduardo sabia o tipo e sabia usar. Preciso da ajuda de vocês.
Ele disse sentado na ponta da mesa, com a voz baixa e o olhar frio. Marcos cruzou os braços. Sobre o quê? Sobre o moleque novo, João. Os dois se entreolharam, mas ficaram quietos. O garoto tá subindo rápido demais. E vocês sabem como essas coisas funcionam. Quando aparece alguém novo brilhando demais, os antigos perdem espaço. Daqui a pouco ele tá mandando em vocês. Denis franziu a testa. Ele não fez nada de errado. O moleque trabalha direitinho. Ainda? Eduardo respondeu. Mas e se ele cometer um erro grave? Um bem grave? Marcos ficou em silêncio. Já tinha entendido onde aquilo ia dar. Eduardo continuou. Tem uma moto do cliente novo chegando hoje. Aquela que vai para a feira de customização no mês que vem. É um modelo raro, cheio de detalhes. Se ela sair daqui com defeito, o prejuízo é enorme. Só que, e se o erro for colocado antes? Tá falando de sabotagem? Denis perguntou baixando a voz. Eduardo nem piscou. Tô falando de proteger a hierarquia, de manter quem já tá aqui há anos no lugar certo. Marcos coçou a cabeça. Olhou para Denis. E se descobrirem? Eduardo deu um leve sorriso. Não vão. E se descobrirem, quem vai cair é o garoto. Quem vocês acham que o Ricardo vai defender se isso virar um escândalo? Um funcionário de anos? Ou um menino sem curso, sem histórico, sem família ali dentro? Eles não responderam. Mas não precisavam. O silêncio era resposta o suficiente. Mais tarde, João estava trabalhando numa revisão quando Paulão apareceu com a ficha da moto nova. João, você pode ajudar nessa? É uma das motos que vai para a feira de São Paulo. O Ricardo quer que a gente faça o serviço com calma. Ajuste fino. João pegou a prancheta, leu os detalhes e assentiu. Pode deixar. A moto era bonita. Chassi cromado, motor polido, peças sob medida. Tudo ali parecia ter saído direto de uma exposição. João ficou animado. Trabalhar num modelo daquele nível era diferente. Era desafiador. E ele gostava disso. Passou o dia cuidando dos ajustes. Conferiu os cabos, o sistema elétrico lubrificou as peças, calibragem, alinhamento. Fez tudo como tinha aprendido. No fim do dia, avisou Paulão que tinha terminado a parte dele. A moto ficou na baia, pronta para a avaliação final. Mas no meio da madrugada, quando o galpão já estava vazio e o vigia da noite cochilava, Marcos voltou. Tinha a chave da baia. Entrou sem fazer barulho, abriu o compartimento elétrico da moto e puxou um fio. Cortou um pedaço minúsculo, quase imperceptível, que faria o motor aquecer depois de 20 minutos de uso. Ninguém ia perceber no teste rápido. Só na pista. 2 dias depois, a moto foi levada para teste final. E foi ali que tudo desabou. O motor ligou normal, o ronco estava limpo, mas com o tempo, a temperatura subiu. Uma luz de alerta acendeu. Um dos engenheiros percebeu a falha e parou o teste. Levaram de volta para a oficina, abriram tudo de novo e descobriram o corte. Ricardo foi chamado imediatamente. Isso foi feito aqui dentro, disse o engenheiro. Com intenção, é sabotagem. Paulão ficou em choque. Olhou para os mecânicos, depois para João, que estava no canto, com cara de quem não estava entendendo nada. João, você mexeu nessa parte elétrica? Ele balançou a cabeça. Eu mexi na parte de baixo, sim, mas não encostei na elétrica. Eu juro que não. O clima ficou tenso. Ricardo não dizia nada, só encarava a moto aberta, com o fio cortado. Dona Cida apareceu na porta, escutou parte da conversa e já entendeu que tinha coisa errada ali. Ela olhou direto para o rosto de Eduardo, que observava a cena de longe, com os braços cruzados e aquele sorrisinho escondido no canto da boca. Paulão passou a mão na cabeça. Tem câmera aqui dentro? Perguntou, olhando para Ricardo. Tem, respondeu ele, mas só na entrada e saída. A baia da moto não tem, infelizmente. Eduardo deu 2 passos à frente. Olha, ninguém aqui quer acusar ninguém. Mas o único que mexeu nessa moto além do Paulão foi o garoto. Silêncio. João sentiu o estômago gelar. Eu não fiz isso, disse, firme, mas não tinha como provar. E no meio daquela oficina lotada, o barulho de sempre pareceu sumir. Tudo virou silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio que doía mais que qualquer grito.
João saiu da oficina com a cabeça baixa e a garganta travada. Não chorou, mas era como se o choro tivesse preso, pesado. Por dentro, ele sentia uma mistura de raiva e impotência. O dia tinha começado bem. Ele estava animado, pronto para mais um serviço. E agora, do nada, estava sendo tratado como suspeito, acusado de uma coisa que nem passou perto de fazer. Naquela noite, a mãe percebeu na hora que tinha alguma coisa errada. João chegou calado, largou a mochila no canto e sentou na cama com as mãos no rosto. Fala logo, João. O que aconteceu? Ele contou. Tudo. A sabotagem, o fio cortado, os olhares tortos, o clima pesado, a dúvida no ar. Tão achando que foi você? Não disseram com essas palavras, mas estão deixando claro. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois soltou. Eles não te conhecem, mas eu conheço. E eu sei que você não é disso. Então fica firme. Não se esconde, não se encolhe. Se te atacarem, você responde com verdade. No dia seguinte, João chegou na empresa mais cedo do que nunca. Queria mostrar que não tinha medo, que estava limpo, que não tinha nada a esconder. Mas o clima na oficina era outro. Gente que antes cumprimentava com um sorriso agora só fazia um aceno de cabeça. Outros nem isso. Tinha quem cochichasse pelas costas, quem apontasse de longe. Aquilo doía mais que tapa. Dona Cida foi a única que continuou igual. Quando viu João entrando, acenou com a mão como se dissesse, tô aqui. Na primeira oportunidade, ela chamou ele num canto, lá na sala dos arquivos. Eu sei que não foi você, ela disse sem enrolação. João suspirou aliviado. Mas como eu provo? Ela pensou um pouco. Você viu quem mais mexeu naquela moto? Só vi o Paulão no começo. E eu mesmo depois. Ela fez um gesto com a cabeça, como se já estivesse desconfiando de algo. Vou dar um jeito de descobrir, mas você precisa continuar fazendo tudo certo. Nada de sair batendo boca com ninguém. Deixa que eu corro por fora. João assentiu. Nos bastidores, Cida começou a agir. Sem chamar atenção, puxou as fichas de entrada e saída da oficina. Checou quem ficou de plantão nas últimas noites. Falou com o vigia da madrugada que, depois de muito insistir, soltou uma informação importante. Teve um dos mecânicos que entrou depois da meia-noite. Disse que tinha esquecido uma ferramenta. O nome era Marcos. Ela não reagiu na hora. Só agradeceu e voltou para a sala. Fez mais 2 ligações, discretamente. Uma delas foi para um rapaz que cuidava da segurança do prédio vizinho, que tinha câmeras voltadas para a rua lateral da oficina. Pediu para ele verificar se, por acaso, alguma imagem daquela madrugada mostrava alguém entrando ou saindo pela porta de trás. No dia seguinte, o rapaz mandou uma foto no celular dela. Era um print da câmera. Lá estava Marcos, entrando pela porta da oficina às 00:46. Cida respirou fundo. Era tudo o que ela precisava. No mesmo dia, esperou o fim do expediente. Quando a maioria dos funcionários já tinha ido embora, foi até Ricardo, que ainda estava na sala de vidro dele. Bateu na porta e entrou sem pedir. Preciso te mostrar uma coisa, disse com o celular na mão. Ricardo pegou o aparelho e olhou a foto. Fez uma careta de leve. Isso é da nossa câmera? Não. É da câmera do prédio ao lado. E o horário bate com a madrugada em que mexeram na moto. Ele franziu a testa. E o que esse cara foi fazer aqui de madrugada? Boa pergunta. Ela respondeu seca. Ricardo ficou alguns segundos em silêncio, só olhando para a imagem. Você acha que foi ele? Eu acho que tem alguma coisa errada. E o único que tá pagando o pato até agora é o João. Que, aliás, nem estava aqui nesse horário. Ricardo largou o celular na mesa. Eduardo vai surtar se souber disso. E você vai continuar fingindo que não vê? A pergunta foi direta. Sem rodeio. Ricardo respirou fundo. Sabia que, ali, não dava mais para fazer vista grossa. João podia ser novo, podia ser de fora, mas tinha mostrado mais respeito e talento do que muito funcionário antigo. E ele devia, pelo menos, justiça. Na manhã seguinte, antes da equipe começar a trabalhar, Ricardo entrou na oficina. Chamou todos num canto. Paulão, João, os outros mecânicos, até Eduardo, que apareceu logo depois, com cara de que não fazia ideia do que estava acontecendo. Ontem à noite recebemos imagens de uma câmera externa que mostram um funcionário entrando aqui fora do horário, sem autorização.
A oficina ficou em silêncio. Ricardo continuou. O nome dele é Marcos. E ele foi visto entrando justamente na madrugada anterior à moto dar problema. Todo mundo olhou para Marcos. Ele congelou. Quer explicar? Ricardo perguntou, olhando direto para ele. Marcos tentou inventar algo sobre uma ferramenta esquecida, mas a voz saiu fraca. E ninguém acreditou. Quando pressionado, começou a gaguejar, depois calado. Até que largou. Não fui só eu. O olhar de todos se voltou para Eduardo. O sócio tentou rir. Ah, pelo amor de Deus. Agora estão inventando história? Mas ninguém riu. Ricardo cruzou os braços. A gente vai apurar tudo. Mas, por enquanto, Marcos está afastado. E você, Eduardo, vai precisar responder umas perguntas. Eduardo saiu da sala sem dizer mais nada. João, que ficou calado o tempo inteiro, só respirou fundo. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, sentiu o peso sair das costas. E naquele momento, a verdade apareceu. Não porque ele gritou, mas porque se manteve firme, fez o certo, e teve quem acreditasse nele. A oficina já tinha voltado à rotina, mas o clima ainda estava estranho. João voltou para o serviço dele como se nada tivesse acontecido, mas agora o olhar das pessoas era diferente. O respeito vinha no silêncio, nos pequenos gestos. O mecânico que antes evitava até cruzar com ele no corredor agora pedia opinião. Um dos mais velhos até ofereceu metade do salgado na hora do café. Mas o mais tenso naquele dia estava acontecendo longe das chaves de boca e do cheiro de graxa. Ricardo estava sentado na sala de reuniões da diretoria, sozinho, olhando para o nada. A porta estava aberta, como se já soubesse quem ia entrar. Eduardo apareceu com passos firmes, terno alinhado, celular na mão e cara de quem já vinha armado de desculpa. Fala aí, Ricardo. Já soube que o Marcos vacilou feio. Merece ser demitido na hora. Moleque burro. Ricardo levantou o olhar devagar. Nem respondeu. Só ficou encarando. Que foi? Eduardo perguntou, largando o celular na mesa. Você acha que eu tive a ver com aquilo? Te conheço há anos. Conheço seu jeito, seu tom, a forma como age quando quer se livrar de alguém. Eduardo riu, mas a risada saiu sem graça. Tá falando sério? Você acha mesmo que eu ia sujar minha imagem por causa de um estagiário? Eu acho que você viu um moleque que ameaçava sua posição aqui dentro. E ao invés de ajudar a empresa a crescer com um talento novo, você escolheu sabotar. Eduardo bateu na mesa, levantando. Tá me acusando sem prova? Marcos te entregou. O silêncio foi imediato. Eduardo ficou parado, ainda em pé, com o rosto travado. Tentou disfarçar, mas a cara dele mudou. Não tinha mais para onde correr. O que ele disse é mentira. Tentou insistir. Ele tá só querendo aliviar pro lado dele. E a câmera? E o vigia que viu ele entrar com chave que só funcionário autorizado tem? Eduardo cruzou os braços. Isso não me envolve. Ele podia estar agindo por conta própria. Vai acreditar em qualquer um agora? Ricardo se levantou também. Olha pra mim, Eduardo. Você acha que depois de tudo que a gente construiu aqui, eu ia deixar um sabotador seguir livre porque é meu sócio? Acha justo colocar em risco anos de trabalho por causa de um moleque que apareceu do nada? Não é só um moleque. É alguém que tem mais caráter no dedo mindinho do que muito adulto daqui tem no corpo inteiro. Eduardo riu de novo, mais amargo agora. Tá apaixonado pelo garoto agora? Vai botar ele na presidência da empresa também? Eu tô fazendo o que é certo, só isso. Você, não. Os dois ficaram frente a frente. O clima era pesado, silêncio, tensão, mágoa antiga. Ricardo respirou fundo e falou num tom mais baixo. Eduardo, a gente trabalhou junto por muito tempo. Começamos isso aqui do zero. Mas, sinceramente, eu não confio mais em você. Vai me tirar? Não agora. Mas se quiser sair por conta própria, é melhor. Menos feio pra você. Eduardo arregalou os olhos e a máscara caiu de vez. Você tá me chutando fora por causa de um fedelho de rua? Tô colocando os valores da empresa acima do ego de um sócio. Eduardo pegou o celular com força e saiu da sala sem dizer mais nada. A porta bateu com tudo. Ricardo sentou de novo, respirou fundo e ficou em silêncio por um tempo. A cabeça girava. Sabia que aquilo ia ter consequência. Eduardo não ia sair calado, mas também sabia que não dava para continuar do jeito que estava. Se João tivesse sido mandado embora por culpa de uma mentira,
O erro ia manchar tudo o que eles construíram, e ele não ia carregar isso nas costas. No fim do expediente, João estava guardando as ferramentas quando Ricardo entrou na oficina. Todos pararam para olhar. Era raro ele ir até lá àquela hora. Foi direto até onde o menino estava com um papel na mão. João, disse sério, tem um evento da empresa mês que vem em São Paulo. Vamos apresentar alguns projetos. Eu quero que você vá. E que mostre aquela ideia do anel de vedação. João arregalou os olhos. Eu? Você. E não se preocupa com nada. A empresa vai bancar transporte, alimentação, hospedagem. É só fazer o que você já faz. Mostrar do que é capaz. Paulão, que estava por perto, deu um sorrisinho e bateu no ombro de João. Merecido, moleque. Dona Cida apareceu logo atrás com uma cara de quem já sabia. E alguns funcionários começaram a bater palma. Poucas, no começo. Depois, quase todos. João olhou em volta, meio sem saber o que fazer. Só deu um sorriso tímido. E mesmo assim, parecia que aquele sorriso enchia o ambiente. Não era só sobre ir para São Paulo. Era sobre ter vencido sem precisar mentir, brigar ou passar por cima de ninguém. Era sobre mostrar quem ele era, mesmo quando tentaram derrubar. Naquele dia, pela primeira vez, João saiu da oficina com a certeza de que aquele lugar agora era dele também. A ficha ainda não tinha caído. João estava indo para São Paulo com tudo pago pela empresa, para representar uma ideia dele mesmo, criada num caderno velho, com desenho feito à mão e anotação de caneta azul. Era como se a cabeça não tivesse conseguido acompanhar o corpo ainda. Ele arrumava a mochila com cuidado, dobrando a camiseta do uniforme, conferindo o carregador do celular, separando o caderno. A mãe, sentada na beirada da cama, olhava cada movimento com um brilho nos olhos que não tentava esconder. Nunca imaginei que você ia viajar de avião antes de mim, ela disse dando uma risadinha. João também riu nervoso. Nem sei se vou conseguir dormir lá. Ela pegou o caderno da mão dele, passou os dedos na capa amassada. Esse aqui te trouxe até aqui. Agora é só fazer o que você sempre fez. João olhou para ela. E se eu travar? E se me perguntarem coisa que eu não souber? Filho, você pode não saber tudo, mas você sabe o que viveu. E ninguém responde melhor do que quem fala com verdade. O ônibus da empresa chegou às 7 da manhã. João entrou com a mochila nas costas e se sentou na janela. Era ele, Paulão, Dona Cida, 2 mecânicos mais antigos e mais 3 funcionários da parte administrativa. Ricardo não foi. Disse que se apresentaria direto no evento de avião. João até achou melhor assim. Menos pressão. A viagem foi longa. João olhava pela janela quase o tempo todo, vendo a estrada passar, a paisagem mudando, as placas indicando que estavam chegando. Quando viram os prédios altos e o trânsito apertado, ele sentiu um frio no estômago. Aquilo era diferente de tudo. São Paulo era gigante. E o evento também seria. No hotel, tudo era novo. O quarto com banheiro só para ele, o café da manhã com frutas que ele nem sabia o nome, a cama com lençol branco esticado que dava até medo de deitar. Ele tentou relaxar, mas o coração não deixava. Na manhã da apresentação, vestiu o uniforme mais limpo, penteou o cabelo com água e carregou o caderno com tanto cuidado como se fosse de vidro. No salão do evento, dezenas de estandes com empresas grandes já estavam montados. Tinha luz por todo lado, microfone, televisão, banners, cartazes com frases motivacionais e promessas de inovação. João se sentia pequeno ali no meio, mas não deixava transparecer. Tá pronto? Paulão perguntou encostando no ombro dele. Tô tentando ficar. Dona Cida apareceu com uma garrafinha de água. Aqui, só para não secar a boca. E lembra, você não veio aqui para competir com ninguém. Veio para mostrar o que sabe. João respirou fundo. Quando chamaram o nome da empresa, ele caminhou até o centro do palco com passos firmes, mesmo sentindo as pernas pesadas. O microfone estava mais alto do que ele esperava. O salão cheio, luz forte na cara, gente importante olhando. Mas ele não gaguejou. Começou contando de onde veio. Explicou a dificuldade que muitos mecânicos enfrentam com peças que demoram para chegar e como isso atrasa entregas. Depois mostrou no painel
a imagem da peça que ele adaptou com o anel de vedação. Explicou o teste que fez, os resultados e o quanto isso podia gerar de economia, tanto em dinheiro quanto em tempo. A plateia ficou em silêncio, prestando atenção em cada palavra. Nada de efeito especial. Só verdade. Só vivência. Quando ele terminou, o silêncio durou alguns segundos. Depois veio o aplauso. Forte, de pé. João desceu do palco meio zonzo, como se não tivesse acreditando que tinha terminado. Paulão abraçou ele com força. Dona Cida segurou o braço dele e disse baixinho: "Foi perfeito." Mas o maior susto veio minutos depois. "João!" gritou uma voz no meio da confusão. Ele virou o rosto. Era Ricardo. Terno escuro, gravata discreta, celular na mão e expressão séria. "Vem aqui." João se aproximou, meio sem saber o que esperar. "Preciso te mostrar uma coisa." Ricardo virou o celular na direção dele. Na tela, uma matéria de um portal de notícias grande. Menino da periferia vence evento nacional com solução mecânica inovadora. A foto era dele no palco, segurando o caderno aberto. Isso já tá se espalhando. E tem uma revista querendo entrevista. Agora à tarde. João piscou devagar, tentando absorver tudo. Eu dou conta disso?" Ricardo olhou nos olhos dele. "Se você deu conta de consertar minha moto no meio da rua, com o sol na cabeça e todo mundo rindo de você, vai dar conta disso aqui com ar-condicionado e gente te aplaudindo." João soltou um sorriso, aquele meio de canto, que ele só dava quando se sentia firme de verdade. Naquela tarde, João deu entrevista. Na noite seguinte, jantou com empresários que só conhecia de ver no noticiário. Um deles disse que queria levar a ideia dele para a fábrica parceira. Outro pediu o telefone pessoal. Tudo parecia um sonho, mas não era. Era a realidade batendo na porta dele, depois de tudo que ele enfrentou para chegar ali. E no quarto do hotel, antes de dormir, ele abriu o caderno mais uma vez. Escreveu embaixo da última página: "Hoje eu fiz o impossível. E não foi sorte, foi luta." No dia do grande evento, o salão estava lotado desde cedo, antes mesmo de as portas abrirem ao público. Quando João chegou, ainda de manhã, sentiu o coração bater forte, porque nunca tinha visto tanta gente reunida num lugar só para ver ideias e projetos. Todo mundo parecia importante, com crachás grandes, roupas alinhadas e risadas confiantes. E João ficou ali no meio pensando que aquilo era muito diferente da oficina onde começou. Diferente do sinal de trânsito onde vendia doces. Diferente até das conversas simples com a mãe na sala de casa. Ele segurou a mochila nas costas e tentou respirar fundo. Mas a sensação era de que tinha borboletas voando na barriga. Dona Cida, que tinha vindo junto com o resto da equipe para apoiá-lo, deu um tapinha no ombro dele e sorriu, dizendo que estava tudo certo, que o mundo queria ouvir aquilo que ele tinha para contar. Paulão passou por ele com um copo de café na mão. Acenou e falou baixo: "É sua hora." E isso fez João sentir um frio misturado com coragem. Igual quando foi a primeira vez que trocou o pneu de bicicleta do vizinho sem ninguém dizer nada. E aí começou a realidade de verdade. O evento estava cheio de jornalistas, empresários, estudantes curiosos, donos de empresas que pareciam gigantes. E todos estavam circulando pelo salão, olhando stands. Banners grandes cheios de nomes que ele nunca tinha ouvido antes. Luzes de LED piscando, anunciando novidades tecnológicas. Mas no fundo, ele percebia que todo mundo ali tinha um olhar curioso quando passava perto do stand da empresa, onde ele representava sua ideia do anel de vedação. Os primeiros minutos foram de ansiedade, porque no microfone chamaram dezenas de nomes antes do dele, e a cada chamada João sentia sua respiração acelerar mais um pouquinho, como se fosse um cronômetro sendo ajustado. Quando enfim anunciaram o nome dele, a voz foi clara e firme pelo microfone. "Agora, apresentamos o jovem inventor que conquistou o setor técnico com sua solução simples e eficiente." E o público virou na direção dele, alguns batendo palma antes mesmo que ele começasse a falar. Ele caminhou até o palco com passos devagar, mas firmes. Sentou na cadeira alta, pegou o microfone e por um momento ficou olhando nos olhos da plateia enorme à sua frente, sentindo cada rosto,
cada expectativa e cada detalhe daquela experiência que até há pouco tempo parecia impossível. Começou explicando o problema que motivou sua solução. Falou de como muitas oficinas perdiam tempo e dinheiro esperando peças se tornarem disponíveis, de como a espera frustrava clientes e mecânicos a cada dia, e então abriu a mão com o caderno mostrando o desenho do anel de vedação que ele criou com materiais que muitos ali nem sabiam que existiam. A voz dele estava firme, sem gaguejar, porque ele contava aquilo como quem fala de algo que já viveu na prática, na pele, com suor e tentativa e erro. Ele mostrou como fez o protótipo, como testou numa moto velha da oficina, como os resultados foram melhores do que esperava, e que aquela ideia podia reduzir o tempo de manutenção e ainda economizar grana para oficina grande ou pequena. Tinha gente no fundo da sala que virou a cabeça para olhar o painel dele com interesse. Profissionais com mais de 20 anos de experiência começaram a cochichar entre si, e isso fez o peito de João bater mais forte, não de medo, mas de coisa boa entrando por dentro. Quando ele terminou, uma versão gigante do desenho ficou projetada atrás dele, com setas, explicando cada parte do anel, e o silêncio foi absoluto por um segundo inteiro, como se todo mundo estivesse pensando no que ouviu, entendendo que aquilo não era só uma ideia normal, era uma solução prática que podia transformar trabalho de muita gente. E então, sem aviso, começaram os aplausos. Primeiro pequenos, depois batendo palma forte por todo o salão. Era tanta gente que o barulho parecia ecoar como ondas no mar. João saiu do palco sem nem saber direito como, com as mãos trêmulas, mas o sorriso dele estava de verdade, porque ninguém ali estava batendo palma por obrigação, era respeito. Depois da apresentação, ele teve que dar entrevista para canal de tecnologia, depois para um jornal local, e em cada vez ele repetia a mesma coisa com humildade. A ideia surgiu porque eu queria resolver um problema real, lá na oficina onde trabalho, e se servir para mais gente, é ótimo. Alguns empresários vieram conversar com ele de forma mais direta, tiraram fotos, pediram cartão, outros queriam saber se ele toparia trabalhar num time de desenvolvimento da empresa deles. A todo momento, o crachá dele era chamado pelo nome por gente que antes nunca tinha ouvido falar de João. No meio disso tudo, ele viu a mãe no fundo do salão, com os olhos brilhando, como se fosse a primeira vez na vida que ela sentia que aquilo era real. E era. Foi então que um homem alto se aproximou dele com um sorriso grande e estendeu a mão. Era o editor de uma revista técnica famosa que cobria o evento. Ele falou que queria uma matéria especial sobre o garoto que saiu da periferia para impactar o mundo da mecânica, com uma ideia tão simples, mas tão poderosa. João engoliu seco, não acreditando, e agradeceu com modéstia, dizendo que só queria continuar ajudando as pessoas. Depois disso, ainda na fila de entrevistas, ele ouviu uma voz que conhecia. "Moleque, você tá rompendo o teto de vidro nesse evento." Era um dos mecânicos veteranos que antes olhava com desconfiança. Agora, ele tinha um sorriso largo, parecia orgulhoso. E mesmo lá distante, João viu de relance a figura de Ricardo conversando com outros líderes, apontando na direção dele, como quem dizia que aquilo era só o começo. E ainda naquele mesmo grande evento, quando o sol começou a descer lá fora e as luzes do salão ficaram mais quentes, anunciaram os finalistas das maiores ideias do dia, e adivinhe quem estava entre eles? João sentiu o coração explodir de novo. Os nomes foram lidos em voz alta, com gente batendo palma, e quando chamaram o nome dele pela segunda vez, um aplauso ainda mais alto veio. Ele subiu no palco outra vez, mas dessa vez não para explicar a ideia, mas para receber o reconhecimento de toda aquela multidão. O apresentador falou do impacto da solução dele, da coragem que teve desde o começo, de como a inovação pode vir de onde ninguém espera. João ficou ali, parado por alguns segundos, sentindo o peso bom daquele momento, o orgulho apertando o peito, a sensação de que o caminho inteiro, desde as manhãs vendendo, doce no sinal até aquilo, tinha valido a pena. E quando desceu do palco, a noite tinha caído lá fora, e ele caminhou em direção ao grupo que o esperava perto da saída, com sorrisos, abraços,
flash de câmeras e a certeza de que, apesar de ainda ter um longo caminho pela frente, ele tinha passado pelo seu maior desafio até então e vencido com dignidade, talento e verdade. Quando voltaram do evento em São Paulo, a vida parecia diferente, mas ainda assim familiar, como se o mundo tivesse empurrado a porta da rotina e deixado ela aberta para sempre, porque nada mais seria igual depois daquela experiência enorme. A van da empresa atravessou as avenidas da cidade e, apesar de o trânsito estar lento, cada curva e cada placa faziam João lembrar de tudo que tinha passado para chegar ali, desde os dias quentes vendendo doces na rua até o momento em que uma ideia simples virou notícia nacional, e ele sabia que muita gente ficaria orgulhosa se pudesse ver o que ele estava vivendo agora. Quando chegaram na garagem da empresa, já no fim da tarde, Ricardo estava lá, encostado no capô de um carro demo, olhando para o céu meio nublado, e assim que a van parou, ele desceu devagar, como se esperasse que aquele momento trouxesse outra surpresa, e de fato trouxe, porque antes que ele pudesse dar um bom dia, Ricardo segurou seu braço com um sorriso tranquilo e disse que queria conversar com ele do lado de fora, longe dos outros, e assim eles caminharam até um espaço aberto, perto de onde os carros eram lavados, onde ninguém mais estava, só o som da mangueira pingando e o cheiro de pneu novo no ar. Ricardo olhou para o horizonte e falou que tinha algo que ele precisava ouvir diretamente de alguém da família de João antes que virasse história só nos jornais e nas conversas de executivo, porque a verdade daquela história era mais profunda do que todo mundo pensava. E o coração de João começou a bater mais rápido, sem saber se era bom ou ruim, porque descobrir a verdade de fato envolve peso também. Então, Ricardo pegou o celular e abriu uma foto antiga da família dele. Não a que João já conhecia da casa, mas outra, mais antiga ainda, quase desbotada, onde aparecia um homem com o mesmo sorriso da mãe dele e um rapaz jovem ao lado, com cara de quem tinha acabado de ganhar uma motocicleta simples de aniversário, e Ricardo disse que aquele homem era, na verdade, irmão dele, irmão do pai de João, que tinham se separado muito tempo atrás por causa de desentendimentos familiares, e que ninguém na família de Ricardo tinha falado sobre isso por anos, como se fosse segredo, mas que era real. João ficou em silêncio, olhando aquela foto, sem entender direito o que aquilo significava, até que Ricardo continuou explicando que o pai dele, o homem que ensinou tudo o que ele sabia, era na verdade irmão mais novo de Ricardo, e que por muitos anos tinham se afastado, porque a vida deles tomou caminhos diferentes, um no bairro simples vendendo peça por peça, outro no mundo dos negócios correndo atrás de contratos, e que Ricardo, na verdade, sabia que o pai de João tinha um talento enorme, tanto que havia sido ele mesmo quem tinha apoiado secretamente a ideia do irmão mais novo de abrir uma pequena oficina antigamente. Mas, por orgulho e teimosia, eles nunca conversaram sobre isso quando a vida separou eles. João ficou com a respiração lenta, sem acreditar no que estava ouvindo, porque do nada aquela história da moto na rua, aquela história de vida, começou a fazer sentido com pedaços que ele nem tinha ideia de que existiam, como se uma porta que ele nem sabia que estava trancada tivesse sido aberta com uma chave antiga, que alguém finalmente lembrou de tirar do bolso. Ricardo disse que nunca contou para ninguém porque achava que isso podia parecer desculpa ou jogada emocional. Mas agora que tinha visto a coragem do menino e a verdade do talento dele, achou que era hora de colocar tudo na mesa. Porque a vida era curta demais para carregar silêncio e divisão no meio de algo tão bonito quanto talento e trabalho duro. A mãe de João apareceu na porta da oficina, chamando o nome dele para almoçar. E naquela hora João percebeu que suas pernas tremiam um pouco, não de medo, mas de emoção confusa, e ele chamou a mãe para se juntar ali, enquanto Ricardo mostrava a foto, estendendo o celular, explicando que o homem na imagem era irmão dele, o pai de João, e que ele tinha guardado aquele retrato por anos, sem perceber que, no fundo, aquela parte da história da família tinha voltado através de algo que o próprio pai sempre falou, que o talento era valioso demais para ficar escondido numa garagem pequena, e agora estava ali, comprovado diante de todos.
A mãe dele ficou pálida. Os olhos encheram de água, e por um instante ninguém falou nada, porque a verdade que saía da boca de Ricardo era tão grande que parecia ocupar todo o espaço, como se todas as perguntas que a mãe já tinha feito sobre o pai algum dia fossem respondidas ali, naquele chão de concreto. E então ela tomou coragem, limpou os olhos com a manga da camisa e perguntou com voz baixa se aquilo era verdade, porque ninguém nunca falou disso antes. E Ricardo, meio sem jeito, explicou que sim, era verdade, que ele nunca contou por medo de ferir e de confrontar passado difícil, mas que agora achava que revelar essa conexão entre eles era importante, porque o talento que João tinha vinha de sangue, de uma raiz que ninguém imaginava estar ali. João ficou olhando para os dois, a mãe e Ricardo, tentando juntar as peças na cabeça, lembrar das histórias do pai que ele ouviu quando era menor, das risadas no fim de semana, da oficina cheia de ferramentas espalhadas, das mãos sujas de graxa e tão cheias de cuidado. E então, tudo começou a bater. Ele percebeu que muita coisa que sentia dentro dele, aquele jeito de mexer nas motos, de entender barulho de motor, de ler peças como se fossem páginas de livro, vinha daquele homem da foto, irmão de Ricardo, e que de alguma forma aquilo agora estava ligando duas vidas que durante muito tempo foram separadas por orgulho, medo e silêncio. Então a mãe, com os olhos ainda molhados, segurou a mão dele e disse que agora entendia por que o pai dele sempre dizia que talento era raro e que ele deveria sempre lutar por aquilo, porque tinha família que acreditava nisso também, mesmo que ninguém tivesse contado antes. Ricardo, vendo aquela cena, sentiu algo se mover dentro dele, como se uma parte dele que estava guardada por anos, uma mistura de saudade e arrependimento, tivesse encontrado um caminho para ser curada. E ele olhou para João e disse que queria que eles dois, agora que a verdade estava exposta, pudessem construir alguma coisa juntos, não só na empresa, mas na própria vida, como família que ficou longe tempo demais. A mãe de João olhou para ele e disse que a vida tinha uma forma estranha de surpreender a gente, e que mesmo que aquilo fosse difícil de acreditar no começo, era um presente descobrir que a história dele era parte de algo maior do que ele imaginava quando começou vendendo doces na rua. João, ainda processando tudo, sentiu uma mistura de emoção tão grande que as pernas tremiam de novo, e naquele momento ele percebeu que aquilo não mudava quem ele era, mas dava sentido a muitas coisas que ele não entendia antes, como se finalmente alguém tivesse colocado nome e rosto numa parte da história que sempre ficou meio nebulosa em sua memória. E ali, debaixo do céu claro daquela tarde, com barulho de oficina ao fundo e cheiro de graxa no ar, a revelação aconteceu de verdade, não como um filme ou notícia emocionante, mas como algo que tocava o coração, que juntava família e talento, que explicava parte do jeito dele ser, e que dava a ele, a mãe e até a Ricardo uma chance de reescrever o final daquela história com orgulho, verdade e união. Porque a vida, por mais difícil que seja, às vezes guarda surpresas, que quando acontecem parecem tão óbvias que a gente reclama por não ter descoberto antes. E assim, naquele instante, João percebeu que aquilo tudo, cada luta, cada conquista, cada tropeço, fazia parte de algo maior, e apesar de tudo ter começado com doces na rua, agora era sobre seguir em frente sabendo de onde vinha e para onde podia ir.